The Beginning After the End. Volume 5. Capítulo 98. Castelo Flutuante. POV de Arthur Levin. Arthur Levin, filho de Reynolds e Alice Levin. O Conselho decretou que, devido às suas recentes ações de violência excessiva e às circunstâncias inconclusivas envolvidas, seu núcleo de mana será restringido, seu título de mago será retirado e você será encarcerado até novo julgamento. Efetivo imediatamente. Seguidas por essas palavras da boca da lança feminina, houve 3 reações distintas das pessoas ao meu redor. A primeira reação foi feita por um curiosamente ignorante. Eles me olharam com olhares de perplexidade, estudando minha aparência enquanto tentavam me encaixar com o edital que havia sido lido em voz alta pela lança feminina. Circunstâncias inconclusivas. Violência excessiva. Eu podia sentir seu ceticismo cauteloso enquanto silenciosamente tentavam descobrir como um menino, que mal era um adolescente, poderia fazer com que o próprio conselho emitisse o veredicto em vez do governador da cidade. A segunda reação foi feita pelos rostos sempre tolos da multidão que tudo aceitava. Aqueles que adoravam cegamente o conselho, bem como todas as formas de autoridade superior. Eles tomaram as palavras escritas no artefato de comunicação como verdade de Deus e olharam para mim com olhos de condenação. Seus sussurros podiam até mesmo ser ouvidos de onde eu estava enquanto seus olhos se estreitaram em um brilho de desdém, acreditando que eu era de alguma forma responsável por tudo o que tinha acontecido dentro da academia. A terceira reação foi aquela que pensei que só receberia de minha família. Não. Para minha surpresa, os alunos e professores envolvidos no incidente, aqueles que ainda tinham forças para falar, gritaram em protesto. Como minha família era mais próxima, eu podia ouvi-los com mais clareza. Encarcer. Meritíssimo, deve haver algum tipo de engano. Minha mãe falou atrás da cerca. Sim, tenho certeza que há uma explicação para tudo isso. Meu filho nunca, deve haver uma explicação para tudo isso. Meu pai emendou, sabendo perfeitamente do que eu era capaz. Houve outros gritos de protesto, alguns de alunos que reconheci, bem como daqueles que estavam simplesmente dizendo a verdade, todos os quais foram ignorados pela lança feminina. Isso não faz sentido. Como você ousa punir aquele que realmente fez o bem? Se não fosse por Arthur, vocês, lanças, não teriam sobrado ninguém para salvar. Virei minha cabeça em direção à fonte da voz. Para minha surpresa, era Catherine Glider. Ela estava marchando em minha direção com uma fúria desenfreada em seus olhos, uma expressão que eu não tinha visto nem esperado dela. Vou providenciar para que minha mãe e meu pai rescindam este decreto imediatamente. Seu pai e sua mãe foram os únicos, junto com o rei e a rainha Graysunders, que votaram a favor deste julgamento. A lança feminina prontamente interrompeu. Embora suas palavras fossem respeitosas, sua expressão e tom só podiam ser descritos como indiferentes e rudes. Antes que Catherine pudesse chegar mais perto, seu irmão a conteve. Eu não pude ouvir o que ele disse a ela, mas a princesa finalmente cedeu, seu rosto ainda vermelho e corpo tremendo. Eu sabia que não importava o quanto eu tentasse argumentar com a lança feminina, ela não iria ouvir. Me deixar ir não era a sua decisão. Posso falar com minha família uma última vez antes de você me levar? Eu perguntei, minha voz saindo mais sombria do que eu desejava. Depois de receber um aceno conciso da lança feminina, volto para onde meus pais estavam encostados na cerca. Por alguns segundos, apenas nos encaramos, sem saber como começar. Não fiquem tão tristes, rapazes. As coisas vão melhorar depois que esse mal-entendido for esclarecido. Soltei um largo sorriso, na esperança de mascarar minha incerteza. Eu tinha aliados no conselho, mas havia muitos fatores desconhecidos em ação aqui. Eu não estava tão preocupado comigo mesmo quanto com Sylvie.
Ter um dragão vivo em nosso continente não era uma questão que pudesse ser descartada. Minha fachada deve ter vacilado quando estava focando em meus pensamentos. A expressão dos meus pais mudou enquanto os dois me olhavam com os olhos arregalados e com medo. Se você honestamente não tem ideia se será capaz de voltar para nós, não é? Não consegui encontrar os olhos de minha mãe enquanto ela gaguejava, sua voz cheia de preocupação. Em vez disso, concentrei-me em sua mão. Seus dedos estavam mortalmente pálidos e suas unhas vermelhas de quão forte ela estava apertando a cerca de ferro. Irmão, você não vai a lugar nenhum, certo? Isso tudo é uma piada, certo? Direito. O rosto de Eli estava com um tom pálido de carmesim e eu poderia dizer que ela estava fazendo o possível para não cair em soluços. Ajoelhei-me para ficar ao nível dos olhos da minha irmã. Ao estudar seu rosto infantil, mal pude acreditar que ela já tinha 10 anos. Um dos meus maiores arrependimentos foi não poder estar ao lado dela enquanto ela crescia. Conheci minha irmã pela primeira vez quando ela tinha 4 anos, e mesmo depois disso, fiquei com ela apenas semanas seguidas. Enquanto olhava para ela, eu só podia esperar que a próxima vez que a ver não fosse quando ela fosse uma adolescente ou adulta. Eu me levantei, desviando meu olhar de Eli, cujo rosto estava tão tenso que seus lábios estavam quase brancos. Definitivamente vou voltar para casa. Eu me virei bem a tempo de meus olhos lacrimejarem sem que percebessem. A lança chamada Alfred conjurou um cavaleiro de pedra abaixo de mim, levantando-me enquanto a lança feminina me separava de Sylvie, carregando-a em um orbe de gelo conjurado. Aproximando-se de nós estava Lance Byron carregando o cadáver embrulhado de seu falecido irmão mais novo, enquanto seu olhar continuava a me perfurar com puro veneno. Assim, partimos. Byron informou aos outros que faria um desvio até a casa de sua família para entregar o corpo de Lucas para um funeral adequado. Eu não tinha certeza se me tornar um mago de núcleo branco vinha com a habilidade de voar, mas todas as 3 lanças eram capazes de voar sem a necessidade de invocar nenhum feitiço, incluindo o cavaleiro conjurado que estava me carregando. Meus olhos permaneceram fixos na Academia Shiruz enquanto ela ficava cada vez menor quanto mais longe voávamos. O lugar em si não significava muito para mim, mas meu tempo na escola dentro da cidade flutuante de Shiruz tinha sido como um estudante mago comum. Eu era considerado talentoso na época, mas ainda era apenas um estudante. À medida que a distância entre mim e a academia aumentava, tive a noção de que estava deixando minha vida de estudante comum para trás. Nós viajamos sem palavras pelo céu, já que todas as tentativas de iniciar uma conversa foram derrubadas. Por mais gentis que eles fossem na maneira como me trataram, eu ainda era um prisioneiro esperando para ser julgado. Papai, o que vai acontecer conosco? Sylvie expressou em minha cabeça. Eu, não tenho certeza, SYLV. Mas não se preocupe. Nós vamos ficar bem, eu reaponto seguro. Mesmo sem ela responder, eu podia sentir as emoções que ela estava sentindo, incerteza, medo, confusão. Era impossível dizer exatamente quanto tínhamos viajado para o sul, pois tudo o que eu podia ver abaixo de nós eram as grandes montanhas que dividiam o continente de Dikaten ao meio. Devíamos parar aqui esta noite. A lança feminina desceu para as montanhas enquanto Lance Alfred e o cavaleiro de pedra que me carregava seguiam um pouco depois. Aterrissamos em uma pequena clareira na orla das grandes montanhas, de frente para as clareiras da besta. Eu ainda estava acorrentado um ao outro, então me sentei encostado em uma árvore, observando Alfred erguer um acampamento fora da terra. Fique quieto, Arthur Levin. Sem esperar minha resposta, a lança feminina prendeu um artefato no meu externo. Instantaneamente, senti o mana drenar do meu núcleo enquanto o dispositivo afundava mais profundamente na minha pele. Asterisco, 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 você está lendo em https://avebnoveloline.com asterisco, asterisco, asterisco.
Eka! Minha magia não vai me ajudar a escapar de vocês, então por que a precaução repentina? Eu perguntei com os dentes cerrados. A sensação de seu mana sendo contido à força não era uma sensação agradável. Existem outras maneiras de causar problemas, respondeu ela laconicamente antes de pegar a Sylvie adormecida e se retirar para uma das cabanas de pedra que Offred havia conjurado. Como eu poderia? Eu murmurei baixinho, irritada. É porque estamos tão perto das clareiras da besta. Virei minha cabeça para Offred, que se sentou no chão ao meu lado enquanto soltava um suspiro. Mas vocês são os lances. Você está dizendo que existem bestas de mana que nem mesmo vocês são capazes de derrotar? Eu perguntei, um pouco surpreso com sua abordagem. Eu não conheci nenhum até agora, mas as Beastglades guardam muitos mistérios que até mesmo as lanças devem ser cautelosas, especialmente à noite, quando as bestas mais poderosas vagam. Apesar de nossos poderes, garoto, ainda somos humanos, então ainda podemos morrer. Com todos os eventos estranhos que estão acontecendo hoje em dia, nunca se pode ser muito cuidadoso. Houve um breve silêncio que só foi acompanhado pelos ventos uivantes. O que estou fazendo, contando tudo isso para uma criança? Ele suspirou. Eu apenas balancei minha cabeça. Provavelmente porque você esteve preso a uma péssima companhia nos últimos dias. Fiquei surpreso quando a velha lança explodiu em uma gargalhada. Você está certo sobre isso, garoto. Deixe-me dizer a você, passar um tempo com Vara e Baryon juntos é mais estressante do que qualquer besta de mana SSClá.ss que eu já lutei. Varai. Então esse era o nome da lança feminina. Deixe-me perguntar uma coisa, garoto. Estou curioso para saber como você se tornou um mago tão capaz em sua tenra idade. Como você sabe que sou capaz? Você nunca me viu lutar. Eu desafiei. Já ouvi Byron me contar sobre seu irmão mais novo, aquele que você matou. Eu também reuni histórias dos alunos enquanto ajudava alguns deles agora mesmo, ele respondeu, um olhar curioso retratado em seu rosto envelhecido enquanto me estudava. Passamos um pouco mais de tempo conversando, mas, embora Offred parecesse amigável, ele também era muito cauteloso. Não fui capaz de arrancar qualquer tipo de informação dele, exceto aquelas que eu poderia descobrir por conta própria. Ele conversou profissionalmente sem revelar nada crucial, assim como eu. Apesar de nossa pequena dança de complexidade social na forma de conversa educada, havia uma tensão sutil entre nós enquanto ele transformava minhas perguntas em piadas. Andamos na ponta dos pés com nossas palavras leves enquanto tentávamos, pelo menos, obter dicas para satisfazer nossa curiosidade. Depois de uma hora de esforço infrutífero de ambos os lados, Offred sugeriu que eu dormisse um pouco. Como esperado das lanças, embora Offred não fosse tão distante quanto os outros, ele era, de certa forma, mais misterioso. Offred não teve a gentileza de me fazer uma cabana de pedra como fez para ele e Varey. Sem um abrigo e a proteção de mana, os ventos fortes enviaram calafrios por todo o meu corpo, tornando-me o menor possível enquanto estava encolhido contra a árvore. Devo ter adormecido em algum momento, porque fui rudemente acordado quando um cavaleiro de pedra me pegou como um saco de arroz. Oi, melhor amigo. Eu afaguei o golem conjurado indiferentemente enquanto era levado de volta para o ar. SYLV, como você está? Eu perguntei meu vínculo. Estou bem, papai. Parece um pouco abafado aqui, mas é confortável, respondeu SYLV. Suas emoções estavam ligadas às minhas, então tive o cuidado de não deixar vazar nenhuma preocupação que estava sentindo por ela acidentalmente. Eu não estava muito preocupado com o que o conselho faria comigo, era com o meu vínculo Azura que eu estava preocupada. Enquanto sobrevoávamos as Beastglades, percebi o quão grande era o nosso continente.
O terreno diversificado das bestas mana nunca terminou. Nós secamos através de desertos, GRA.S lands, montanhas cobertas de neve e desfiladeiros rochosos. Não foi uma ou duas vezes que avistei uma besta de mana grande o suficiente para ser vista claramente de onde estávamos voando. Ulfred e Vara lançavam constantemente uma onda de intenção de matar, afastando todas as bestas mana em nossa vizinhança. Ainda assim, houve mais do que algumas vezes em que fizemos um desvio enquanto as duas lanças retiravam suas auras. Não pude deixar de pensar que Vara colocou o artefato de restrição de mana em mim para que eu não atraísse propositalmente a atenção de bestas de mana perigosas e territoriais. Eu tinha que elogiá-la, pois isso era algo que eu provavelmente faria para fugir. Eu estava curioso, no entanto, se eu tinha a habilidade de sobreviver nas profundezas das clareiras da besta ou não. Meu debate interno não durou muito, pois Vara parou de repente. Ela tirou o pergaminho de comunicação que ela usou para ler a sentença do conselho antes de olhar cuidadosamente ao redor. Estamos aqui, disse ela. Olhei ao redor no céu, mas era flagrantemente óbvio que a única coisa ao nosso redor eram os pássaros burros o suficiente para se aventurar perto de humanos voadores. Quando eu estava prestes a dizer o que penso, Vara ergueu a mão como se estivesse procurando por algo no ar. Com um clique suave, o céu se dividiu para revelar uma escada de metal. Ulfred deu um sorriso malicioso ao ver minha boca escancarada. Bem-vindo ao castelo flutuante do conselho.